Fala, Pequeno Pôneis! Tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com as atividades do PET de 2021, semana 1, PET 1, tá bom? Bom, bora lá então? O que a gente vai falar nesse vídeo? Nesse vídeo a gente vai falar sobre ondulatória, tá? E o que é essa ondulatória? É o estudo das ondas, a gente vai aprender o que é uma onda, a gente vai aprender a classificar essas ondas e a caracterizar algumas propriedades dessas ondas, alguns elementos dessas ondas. Além disso, de quebra a gente vai resolver as 5 questõezinhas do PET aí como exemplo, tá bom? Desde a 1 até a 5. Então vamos entender o que é esse negócio de onda? Bom, onda é uma alteração, é uma perturbação que se propaga pelo espaço. E ela tem como característica nunca levar matéria junto com ela. Ela leva apenas a energia. Eu gero uma alteração nesse lugar e essa alteração ela vai se irradiando, ela vai se propagando pelo espaço. Nessa propagação, o que vai é apenas energia. Ela nunca leva matéria junto com ela. Como assim, Nathan? Bom, aqui eu tenho uma corda. Quando eu levanto essa corda, essa alteração que eu gero nesse pedaço da corda vai se propagando aqui para a direita, vai se irradiando. Mas a corda em si, o ponto em que eu toquei na corda, ela não se propaga, ela não vai para frente nem para trás. A única coisa que se propaga é essa diferença de altura, essa energia potencial, essa alteração na energia potencial que eu gerei aqui, tá bom? Ou, por exemplo, quando eu jogo uma pedra na água, né? E essa alteração que eu gero aqui vai se irradiando pelo espaço, vai se irradiando pela superfície da água. Observe que a água que eu alterei aqui, que eu modifiquei aqui, ela não saiu do lugar. A água fica parada. É só essa diferença de altura que eu gerei é que vai se irradiando pela superfície. Então lembram que onda ela não leva matéria, ela leva apenas energia junto com ela. Ah, Nathan, mas se eu ficar remando aqui na água e soltar uma bolinha aqui, essa bolinha vai para o lado que eu estou puxando. Beleza, mas você não está gerando ondas, você está gerando uma corrente na água. E aí você vai fazer a água se mover e vai levar a bolinha. Mas se você só ficar batendo o dedo lá na água, gerando só ondinhas mesmo, você vai ver que a bolinha vai ficar subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, mas não vai efetivamente nem para a direita e nem para a esquerda. A gente tem na nossa cabeça aquela imagem de onda arrebentando como a representação da onda, né? Mas o melhor exemplo para a onda seria antes da onda arrebentar, quando ela está só aqueles morrinhos passando mesmo. Quando você está fora da zona de arrebentação, as ondas ficam fazendo você subir e descer, subir e descer, subir e descer. Ela não te carrega junto, ela apenas passa por você, porque o que a onda transporta é apenas energia e nunca matéria, tá bom? Bom, como assim, Nathan? Presta atenção aqui nesse ponto vermelhinho da corda. Esse ponto aqui, ele só sobe e desce, ó. Ele fica oscilando, mas ele não se propaga junto com a onda. A onda está indo para a direita e esse pontinho ele fica só subindo e descendo. Ele fica só oscilando, mas sem sair efetivamente do lugar. Ele não tem um deslocamento resultante. Ele sempre volta para a sua posição original. Tranquilo? Bom, então agora vamos lá e vamos fazer a primeira questão aqui do PET. André, conversando sobre ciências com seu amigo Paulo, disse que um barco à deriva em alto mar pode se movimentar à medida que as ondas são formadas, pois à medida que as ondas vão se propagando, o barco se movimenta junto com a onda. Explique por que essa afirmação, não é correta. Então o que ele afirmou? Que o barco vai se movimentar junto com a onda, né? Mas como eu já falei, o barco ou a bolinha ela ficaria só subindo e descendo com o movimento das ondas. Essa onda não levaria ele nem para trás e nem para frente. Essa onda provoca apenas uma oscilação nele, né? Porque a onda leva uma diferença de altura, ela leva uma diferença de energia potencial, mas nunca leva matéria junto com ela. Então vamos responder aqui? Então, explique por que essa afirmação não é correta. Ela não é correta, pois as ondas não transportam, né, não movimentam matéria. Elas levam
ou transportam, né, apenas energia. Tranquilo? Então, se as ondas não levam matéria, não faz sentido o barco se mover junto com as ondas. Então, por isso que a afirmativa do colega aí está errada. Tudo bem? Bom, bora classificar essas ondas então? Bora falar de que tipos de ondas existem? Bom, quanto à natureza, essas ondas podem ser de dois tipos. Elas podem ser ondas eletromagnéticas ou ondas mecânicas. Tá confuso, Natan? O que são essas ondas eletromagnéticas? Essas ondas eletromagnéticas ondas que são geradas a partir de oscilações em campos elétricos e magnéticos. Mas eu quero que vocês associem essas ondas eletromagnéticas a uma capacidade de se propagar pelo vácuo. Elas não precisam de um meio material para se propagar, ou seja, elas são capazes de se propagar pelo vácuo, onde não existe matéria nenhuma. Tranquilo? Então, essas ondas eletromagnéticas elas são oscilações em impulsos elétricos, em campos elétricos e campos magnéticos. Uma vai gerando a outra pelo espaço. Então, elas não precisam de um meio material para se propagar, tá bom? Exemplos de ondas eletromagnéticas, a gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, a luz visível. E o que essa luz tem de diferente de qualquer onda eletromagnética é só no número de vezes que elas vibram, é só na frequência dessa onda, tá? Então, ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar, elas se propagam pelo vácuo. E as ondas mecânicas, Natan? As ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar, tá bom? Essas ondas mecânicas são a onda, por exemplo, na superfície da água, ou as ondas em uma corda, ou as ondas em uma mola. Quando você gera uma alteração numa mola, essa alteração vai se propagando por toda a mola. Ou se você pegar a barriga de um gordo, né, dá um tapa, essa alteração vai se propagar pelo espaço. Brincadeira, gente, não façam isso. Tudo bem. Aí, o que eu quero aqui? Eu quero só reforçar com vocês que o som é uma onda mecânica, tá? O som ele é uma onda mecânica. Como assim, Natan? O som ele precisa de um meio material para se propagar. O som ele não vai se propagar pelo vácuo. Então quer dizer que naqueles filmes de ficção científica que tem uma explosão e que as naves ficam atirando, fazendo piu, 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 essas paradas, isso está errado, porque no espaço não existe som, tá? No vácuo não existe som, tudo bem? O som só se propaga onde existe um meio material, tá certo? Então aqui o que caracteriza uma onda mecânica é a necessidade de um meio material para se propagar. Beleza. Então aqui as ondas eletromagnéticas elas são diferenciadas apenas pela frequência. Observe o comprimento de onda, né? Observe essa primeira onda aqui, essa de cima, essa mais amarela. Ela vibra mais vezes que essa de baixo. Esse número de vibrações em uma unidade de tempo a gente chama de frequência. Então essa onda de cima aqui, ela tem uma frequência maior que essa onda de baixo. E é isso que diferencia qualquer onda eletromagnética, que diferencia a luz, por exemplo, do raio-x, ou dos raios gama, ou das ondas de rádio, tá bom? Bom, e aí tem uma outra coisa que a gente pode comentar aqui, meio que de forma antecipada, que é sobre o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância entre dois pontos consecutivos aqui dessa onda. Então, nessa primeira onda aqui, como ela vibra mais, ela acaba ficando mais curtinha, mais comprimida do que a segunda onda que se espalha mais. Esse tamanho das ondas, esse comprimento das ondas, recebe um nome de comprimento de onda mesmo. E aqui, o lambda, esse y de cabeça para baixo, é uma letra grega, ele serve para representar esse comprimento de onda. É assim que a gente representa ele. Aqui na de baixo, podem observar que a distância entre dois pontos iguais da onda, ou o comprimento de onda, é maior do que no caso de cima. E isso é uma regra, tá? Quanto maior for a frequência, menor vai ser o comprimento de onda. E quanto menor for a frequência, maior vai ser o comprimento de onda. Então quer dizer que de todas as ondas eletromagnéticas que existem, e aqui é só alguns exemplos, a diferença entre elas é só a frequência, consequentemente o comprimento de onda também, né? Quanto maior for a frequência, menor vai ser o comprimento de onda. Então eu tenho que aqui para a direita, quanto mais para a direita eu for, maior vai ser a frequência da onda. Observem que elas se repetem mais do que essas da esquerda. E quanto mais para a esquerda eu for, menor vai ser a frequência e, consequentemente, maior vai ser o comprimento de onda. Então a gente tem aqui a luz visível, com frequências maiores que ela, o ultravioleta, raio-x, raios gama. E abaixo da luz visível a gente tem o infravermelho,
as micro-ondas e as ondas de rádio, de TV e tudo mais, tá bom? Então aqui só para exemplificar esses casos aqui. Então aqui, ó, quanto maior for o comprimento, quanto maior for a frequência, né, menor vai ser o comprimento de onda. Então a gente pode associar essas ondas como ondas de alta frequência ou ondas de baixa frequência, tudo bem? Bom, eu quero só que vocês percebam que o ultravioleta é uma onda perigosa, a gente deve evitar ficar exposto a ela por longos períodos de tempo. Da mesma forma, o raio-x, que é ainda mais perigoso que o ultravioleta, e os raios gama, que são ainda mais perigosos se você ficar exposto que o raio-x. Essas ondas de alta frequência, então, são chamadas de radiação ionizante. Elas têm energia suficiente para arrancar elétrons das nossas células e gerar mutações. A gente acha que vai virar um X-Men ou coisa do tipo, mas na verdade o que a gente vai contrair é um câncer. Então tente evitar a exposição a esse tipo de onda. Quem trabalha com raio-x fica escondido atrás de uma parede de chumbo para se proteger desse tipo de radiação, tá bom? A diferença entre elas é apenas a frequência. Bom, e as ondas mecânicas, Nathan? As ondas mecânicas são, por exemplo, as ondas na superfície da água, ou ondas em mola, né? Quando você gera uma alteração na mola, essa alteração, essa perturbação vai se propagar pela mola, ou ondas em cordas, né? Mas o exemplo que é meio óbvio que todas essas precisam do meio, porque até no próprio nome da onda a gente já fala o meio, né? Mas o exemplo que eu quero frisar com vocês aqui é o som. O som é uma onda que a gente não vê, né? A gente não fala do meio dela, mas o som ele se propaga apenas em meios materiais. Portanto, o som é uma onda mecânica também. Tranquilo? Bom, vamos fazer a próxima questãozinha do PET aqui. A questão de número 2. Qual a condição para que uma onda seja classificada como mecânica? E qual a condição para que uma onda seja classificada como onda eletromagnética? Então é sobre isso que a gente acabou de falar agora, né? O que diferencia esses dois tipos de onda? As ondas mecânicas elas são caracterizadas por precisarem de um meio material para se propagar. Ou seja, elas não se propagam pelo vácuo. Tá. E aí as ondas eletromagnéticas? As ondas eletromagnéticas, elas são o contrário. Elas até se propagam onde tem meio material também, como por exemplo a luz, ela se propaga no ar, na água, no vidro e tudo mais. Mas as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar. Vírgula. Ou seja, elas se propagam pelo vácuo. Tudo bem? Ondas mecânicas precisam de um meio e as eletromagnéticas não. Então as ondas eletromagnéticas conseguem se propagar pelo vácuo e as ondas mecânicas não. Tudo bem, galera? Bom, então vamos para a questão número 3 agora do PET. Antes de fazer a número 3, galera, se o vídeo está te ajudando, se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho aí, compartilha com seus amiguinhos para que eles também possam assistir e aprender um pouco mais, tá bom? Isso ajuda muito no crescimento do canal e eu fico devendo vocês. Bora lá então. Dê um exemplo de uma onda mecânica. Bom, o exemplo que eu mais gosto de dar de onda mecânica é o som. Por quê? Porque o som não é óbvio que ele é uma onda mecânica, né? Então o som ele é uma onda mecânica, ele só existe em meios materiais. Além do som, a gente poderia dar mais exemplos, como ondas em água, cordas ou molas.
qualquer um desses casos aqui, são ondas mecânicas. E ondas eletromagnéticas? Ondas eletromagnéticas pode ser a luz, raio-x, micro-ondas, ondas de rádio, TV, internet, Wi-Fi, tudo mais, tá bom? Então, só para citar como exemplo, eu acho que esses aqui tá mais do que bem exemplificado. Tudo bem, gente? Bora para a 4 então? Antes de falar da 4, né, a gente pode diferenciar também essas ondas quanto à direção de propagação. Quanto à direção de vibração, as ondas podem ser transversais ou longitudinais. Como assim, Natan? Não entendi nada. Duas retas transversais são aquelas retas que se cruzam assim. E o que isso tem a ver com a onda? Nesse caso aqui, eu acho que vocês conseguem perceber que essa onda está se movendo para a direita, que ela está se propagando para a direita aqui. Mas se você mirar só uma bolinha, você vai ver que essa bolinha ela não está indo para a direita junto com a onda. Ela está só subindo e descendo aqui. Ela oscila verticalmente. Enquanto a onda ela vai para a direita, enquanto a velocidade de propagação da onda é para a direita. Nessa situação aqui, o que é uma onda transversal? É aquela que as partículas vibram em uma direção perpendicular à direção que a onda está indo. Ou seja, há uma direção que faz 90 graus com a direção de propagação. Então as partículas ficam subindo e descendo, por exemplo, enquanto essa onda vai para frente, tá bom? Exemplos de ondas transversais são todas as ondas eletromagnéticas. Todas as ondas eletromagnéticas, os campos elétricos e magnéticos oscilam perpendicularmente, ou seja, com 90 graus com a direção que a onda vai. Além dessas, a gente tem as ondas em cordas ou a da água também, que pode ser considerada simplesmente transversal. Tranquilo? Bom, ondas em cordas também, a gente sobe e desce, a corda fica subindo e descendo, os pontos da corda, enquanto a onda vai para frente e se ela for refletida para trás. Tranquilo? Bom, olha aqui um exemplo, né? Quando a gente faz as ondinhas na corda, a onda vai para frente, né? A onda vai para a direita, enquanto a corda mesmo fica só subindo e descendo. Aqui a gente tem as ondas longitudinais. O que são essas ondas longitudinais? É meio que parecido, só que é o contrário. Como assim, Natan? As partículas agora elas ficam oscilando também, mas agora elas vão e voltam não perpendicularmente, mas ao longo da direção de propagação da onda. Elas oscilam, elas ficam indo e voltando na mesma inclinação, ou seja, na mesma direção que a velocidade de propagação dessa onda. Quando isso acontece, a gente chama essa onda de longitudinal. Os exemplos desse tipo de onda é o som, né, no ar ou na água e tal, que é esse tipo de onda. A gente pode chamar isso de onda de pressão, né, porque cria regiões em que as moléculas ficam mais juntinhas e regiões em que as moléculas ficam mais separadas, regiões de maior pressão e de menor pressão, de rarefação, tranquilo? Então, onde está comprimido, as moléculas ficam mais juntas e onde está mais afastado, as moléculas ficam mais separadas, ficam sob uma pressão menor. Outro exemplo bem tradicional é as ondas nas molas, né? Como por exemplo essa molinha maluca. A onda está indo para a direita ou para a esquerda aqui, enquanto a molinha fica simplesmente indo e voltando. Tudo bem? Então as partículas vibram na mesma direção em que a onda se propaga. Claro, gente. Transversal, as partículas ficam vibrando perpendicularmente para cima e para baixo, enquanto a onda vai para a direita. E na longitudinal, as partículas ficam indo e voltando na mesma direção em que a onda já se propaga. Beleza, então. Agora vamos fazer a questão 4 do PET, então. Tá bom? Bom, defina e dê exemplos de ondas longitudinais. O que são ondas longitudinais? Ondas em que as partículas oscilam na mesma direção que a onda se propaga. Legal. Quais são exemplos de ondas longitudinais? Os principais exemplos são o som e as ondas em molas. Vamos escrever, né? Ondas em molas. Tranquilo? Então aquela onda de pressão, né? Aquelas ondas em que a partícula fica indo e voltando, ou seja, fica na mesma direção, oscilando na mesma direção em que a onda se propaga. As ondas transversais, nas ondas transversais, as partículas, né? As partículas
ou o que quer que seja que esteja oscilando, né? Porque no caso das ondas eletromagnéticas não necessariamente vão ter partículas, mas vai ser o próprio campo elétrico e magnético que ficam oscilando na direção perpendicular à direção de propagação da onda. Então as partículas ou campos oscilam com 90 graus, ou seja, perpendicular à direção que a onda se propaga. Tranquilo? Exemplos de ondas transversais são ondas eletromagnéticas, todas elas. E ondas em cordas, por exemplo. Tá bom? Ondas eletromagnéticas e em cordas. Tranquilo. Vamos lá entender quais são os elementos de uma onda agora? Bom, os elementos de uma onda são basicamente frequência, período, comprimento de onda e amplitude. Quando a onda vai passando aqui, ela vai se propagando para a direita, dá para perceber que ela fica subindo e descendo aqui, no mesmo ponto, né? Fica só subindo e descendo, tranquilo? E aí o que é o período? O período é o tempo gasto, né? É o tempo gasto que um elemento qualquer da onda gasta para oscilar completamente. Ou seja, gasta para vir daqui de cima até aqui embaixo e voltar aqui em cima de novo. Então é quanto dura uma oscilação completa dessa onda. Período, então, é um tempo. É o tempo gasto em uma oscilação. Esse tempo, obviamente, é medido em segundos, minutos, geralmente o segundo ou até unidades menores que o segundo. E o que é a frequência? Bom, quando essa onda ela vai se propagando, ela vai se repetindo. E uma unidade que a gente utiliza para medir quantas vezes ela se repete é a frequência. A frequência diz exatamente quantas oscilações é feita pela onda em um determinado intervalo de tempo. Geralmente é em um segundo. Quantas repetições essa onda dá em um segundo. Essa unidade, repetições por segundo, recebe o nome de Hertz, tá? Então aqui geralmente a gente calcula, a gente mede esse período em segundos e a frequência a gente mede em Hertz, Hz, que significa repetições por segundo. Tranquilo? E o que é o comprimento de onda? Eu já dei um spoiler anteriormente, né? Está relacionado ao tamanho dessa onda aqui. É a distância que a onda percorre durante uma oscilação. Percebe que esse ponto aqui é idêntico a esse? Bom, se eles são idênticos, quer dizer que essa onda se repetiu. A distância até a onda se repetir é chamada de comprimento de onda. Bom, Nathan, mas eu só posso medir ele aqui? Não. Olha, aqui embaixo ela se repete aqui. Esse tamanho aqui de baixo é exatamente igual àquele tamanho lá de cima. Que poderia ser aqui no meio, né? Olha, aqui eu estou no meio subindo. Aqui está no meio, mas está descendo, então não deu não. Aqui no meio subindo. Essa distância aqui é o tal do comprimento de onda, a distância percorrida durante uma oscilação. E a amplitude? Bom, tem um ponto central aqui nessa onda, que a gente chama de ponto de equilíbrio ou posição de equilíbrio, e a amplitude mede o quanto a onda se afasta dessa posição central, dessa posição de equilíbrio aqui. O quanto a onda se afasta dessa posição central a gente chama de amplitude. E essa amplitude está associada à energia que essa onda transporta. Quanto maior for a amplitude da onda, maior vai ser a energia relacionada a ela, tá bom? Então, sempre que eu pego do meio até um extremo, eu tenho a amplitude dessa onda. Observem só que a frequência ela pode ser calculada como número de repetições em um intervalo de tempo. Se eu pegar um caso específico aqui, que eu tenho uma oscilação só uma repetição, eu posso escrever essa equação de uma maneira diferente. A frequência ela fica sendo 1, que é o número de repetições, eu escolhi só 1, e esse tempo não é um tempo qualquer. O tempo gasto em uma repetição, em uma oscilação, é esse Tzão aqui. Tzão, né? É o período, que a gente representa pela letra T maiúscula. Então aqui a gente chega numa conclusão matemática, que a frequência é inversamente proporcional ao período. O que isso quer dizer, Nathan? Quero dizer que quanto mais tempo ela gasta em uma oscilação, menos oscilações ela vai dar em um intervalo de tempo. Isso faz sentido, né? E quanto mais rápido, ou seja, enquanto menos tempo ela realizar uma oscilação,
mais vezes ela vai conseguir se repetir no mesmo intervalo de tempo. Então, quanto mais eu demoro para dar uma oscilação, menos oscilações eu consigo dar, por exemplo, em 1 segundo ou em 1 hora. E quanto menos eu gasto em cada oscilação, quanto menor for meu período, mais repetições eu vou conseguir fazer em um mesmo tempo, né? Seja ele 1 hora ou 1 segundo. Tranquilo? Bom, e quando a gente fala da velocidade da onda, como que a gente calcula? O que determina a velocidade de uma onda é o meio que ela se propaga. Então a onda só vai mudar de velocidade se ela mudar de meio. Sempre que a gente está no mesmo meio, a gente tem a mesma velocidade. Então a velocidade da onda, como ela é constante, né? Em um mesmo meio ela é constante, eu posso calcular ela simplesmente como distância sobre tempo. Tudo bem? Mas essa distância, se eu considerar apenas uma oscilação, a distância associada a uma oscilação é o comprimento de onda. E o tempo gasto em uma oscilação é o período. Então essa equação da esquerda é essa mesma equação da direita, só que para o caso particular de ser apenas uma oscilação. Quando eu penso em uma oscilação, eu consigo calcular a velocidade pelos elementos da onda. E aqui, né, desse jeito aqui, é o caso geral. Para qualquer distância que essa onda percorrer, se eu tiver o tempo que ela gastou, eu tenho a velocidade. E aqui, eu ainda posso escrever isso de um jeito diferente, tá bom? Olha só, vocês lembram que o período é o inverso da frequência? Então eu posso trocar o período pelo inverso da frequência aqui. E para resolver isso aqui, eu conservo a expressão de cima, né? Eu tenho uma divisão de fração, conservo o de cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Então eu tenho que a velocidade também pode ser calculada como o comprimento de onda vezes a frequência. Eu posso usar tanto a frequência em cima ou o período embaixo para me conseguir calcular a velocidade. Lembrando que essas três equações elas são equivalentes. Elas são a mesma forma de calcular a velocidade, só que olhando, né, de variáveis ou de propriedades diferentes. Tranquilo, galera? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer poder responder vocês, tá? Então, bora acabar com isso? Bora fazer a questão de número 5? Qual o nome da grandeza que mede a distância entre duas cristas consecutivas? A distância entre dois pontos comuns de uma onda a gente chama de comprimento de onda. Comprimento de onda. E a gente representa pela letra grega lambda, tá bom? Uma fonte sonora produz 40 ondas a cada segundo. Essa grandeza podemos chamar de 40 Hz. Então, quantas repetições, quantas oscilações a gente tem por segundo, a gente chama de Hz. Já sabíamos disso, né? Qual o nome dessa grandeza? Então, a grandeza que relaciona número de oscilações em um determinado tempo, quantas vezes essas oscilações acontecem em um determinado tempo, é a frequência. E olha só para vocês verem, a gente usa a frequência no nosso dia a dia com uma grande frequência, né? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês com qual frequência vocês escovam os dentes, eu espero que vocês me respondam tipo 3, 4, 5, 6 vezes ao dia. É quantas vezes você faz isso em um determinado tempo, nesse caso em um dia. Se eu perguntasse para vocês, quantas vezes vocês fazem refeições? Vocês iam falar 5 vezes por dia. Ou quantas vezes vocês piscam os olhos? Sei lá, né? 3 vezes por minuto, 4 vezes por minuto, 10 vezes por minuto. Então, o número de vezes que você faz alguma coisa em um determinado tempo é a frequência. No caso de uma onda, o que ela faz? Ela oscila, né? Então, a frequência de uma onda está relacionada a quantas vezes ela se repete. Ela oscila em um determinado tempo. Geralmente o segundo, tá? Uma onda sonora se propaga com uma certa velocidade no ar. O que acontece se ela passar a se propagar na água? Então, o que determina a velocidade de uma onda é o meio, né? Toda vez que ela mudar de meio, ela vai mudar de velocidade. Então, a velocidade mudaria. Nesse caso, o som, quanto mais denso for o meio, quanto mais compacto for o meio de forma geral, há exceções, mais rápido ele vai se propagar. Como a água é mais compacta do que o ar, a gente pode falar até que, além de mudar, que a velocidade ela aumentaria, tá bom? Mas aqui eu não vou aprofundar tanto não. Só entenda que se mudar de meio, a velocidade mudará também, tá? Então a velocidade ela mudará se a onda passar do ar para a água. Tranquilo?
O que é o período de uma onda média? Então, o tempo gasto, o período é o tempo gasto em uma oscilação. Então, é o tempo que um elemento da onda gasta para realizar uma oscilação completa. Então, o tempo gasto em uma oscilação completa. Tranquilo? Bom, então foi isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha, deixa um comentário de incentivo aí. Compartilha com os coleguinhas de vocês, para que eles também possam ver e se beneficiar desses vídeos, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, gente. Até semana que vem. Forte abraço. Tchau.